Olá pessoal, estamos aqui novamente. Sim, mesma roupa, mesmo cenário. Estou gravando o ato contínuo para não perder a linha de raciocínio, porque o assunto é bastante complexo, tá? Estou fazendo aqui por amor a Deus e por amor a vocês, né? Então, nós estamos falando, eu terminei o vídeo passado falando sobre a teoria das cordas. Einstein tentou provar essa teoria das cordas, ele chegou a pensar nisso, né? Além da relatividade e tudo mais. E ele estava desenvolvendo essa teoria das cordas aí. Eu vou simplificar, tá bom? Não vou falar como um físico falaria, né? Há mais de 20 anos atrás, os cientistas acreditavam que a matéria era formada de pequenas partículas, né? Que eram chamadas de átomos, né? Átomos significa indivisível, né? Muito pequeno, só que nós sabemos que o átomo é formado por outros elementos, por elétrons, por nêutrons, por prótons, por quarks, né? Por outras partículas menores ainda, né? Depois eles descobriram que essas partículas também elas se manifestam como ondas, né? Não apenas os fótons de luz que não têm massa, né? Mas eles emitem uma energia, né? E a luz é propagada em ondas e partícula ao mesmo tempo. Eu explico isso num vídeo chamado A Fé Quântica. Tá aqui, ó, A Fé Quântica. Vale a pena você ver, você vai entender, né, como que isso se aplica nas nossas vidas, inclusive, né? A fé quântica, tá bom? Depois descobriram que essas partículas se comportavam como ondas. Na teoria das cordas, entende-se que, na verdade, cada um desses pontos seria, enfim, um filamento de energia. Então não é um ponto, é um pequeno filamento de energia, um microscópico filamento de energia. Esses filamentos são tão pequenos que, se fosse do tamanho de um átomo, em relação a todo o nosso sistema solar, né, ele seria do tamanho de uma árvore de porte médio. Então ele é muito pequenininho. Cada partícula dessa tem uma vibração definida, né? Então, pela teoria das cordas, esses filamentos, eles vibram de formas diferentes, têm vibrações diferentes, existindo várias maneiras, várias formas vibracionais. É como tocar cordas de um violão, né? Você muda as notas ali. E eles também descobriram uma partícula subatômica, né? Sem massa nenhuma. Eles chamaram essa partícula de graviton, né? Que explicaria a gravidade, né? As ondas gravitacionais. Nós entendemos as 4 dimensões, não é? Então, pela física quântica, são 10, mas nós compreendemos 4. A altura, largura, comprimento, né? Nós temos isso, e até a dimensão temporal. Nós também sentimos o tempo passar. Pela física quântica, eles entendem que são 10 dimensões. 10 dimensões. O acelerador de partículas, né, na Suíça, sabe o que ele pretende fazer? Fazer vibrar a 11ª corda. Eles querem fazer vibrar a 11ª corda. Eu vou pôr o trecho aqui para vocês verem. O cientista, esse cara que está falando, não é qualquer um. Ele é o cara da física quântica. Ele é o top das galáxias da física quântica. E ele vai dizer, o objetivo não é criar mini buraco negro. Ok, o bóson de Higgs, ok também, né? A partícula de Deus, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Né? Mas vai fazer vibrar. Nós queremos fazer vibrar a 11ª corda, porque eles entendem que tem 10 dimensões. Se eles conseguirem vibrar a 11ª corda, né, o que acontece? Vai abrir um portal dimensional será aberto ao vibrar a 11ª corda, né? Isso que vai acontecer. Vou mostrar aqui para vocês o trecho do vídeo que ele fala. We want to create something called Spartacles, super particles that represent the next set of vibrations of the superstructure. Uma outra coisa curiosa é que bem na frente, né, a entrada principal do acelerador de partículas, onde as pessoas entram para trabalhar, tudo mais, é um local científico, né? É um local pautado pela ciência, né? E não tem, teoricamente, nenhum vínculo esotérico, né? É ciência, é cartesiano, é empírico, né? Mas tem lá, bem na frente, uma imagem, uma escultura. Vou mostrar a imagem aqui da escultura. Uma escultura mitológica da figura de Shiva. Shiva é conhecido como Deus da destruição. Presta atenção.
está na entrada do acelerador de partículas. Essa escultura. Escultura de Shiva, embora você tenha a sonoridade feminina, né, é um deus, é uma entidade, né, masculina que é atribuído Deus da destruição. Quem é que causa destruição? Quem é o Senhor da destruição, né, na Bíblia, né? O equivalente a isso. O demônio, ele muda só o nome, tá? Né, mas quem está por trás é a mesma coisa. Eu já falei disso no vídeo A História do Diabo e o Diabo na História, tá no meu canal. Ele só muda o nome, né? Então ele era Marduk para os babilônios, Enlil para os sumérios, né? Então ele vai mudando, Assur para a Síria, ele vai passando pela história, vai se adaptando, vai mudando o nome. Então aqui mudou o nome só, tá? Na realidade estamos falando aqui de Abaddon. E Abaddon vocês conhecem, está na Bíblia. Olha só o que diz: naqueles dias os homens procurarão a morte, final dos tempos, procurarão a morte. Então, lembra dias terríveis? Pois é, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Tudo que você fizer para se matar não vai funcionar, você sobreviverá e vai sofrer mais. Gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Quando fala dessa enxame de gafanhotos, que a Bíblia está usando, é uma metáfora aqui. Porque eles pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os do leão, com presas. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões, como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens por 5 meses. Na permissão de Deus, eles iriam causar tormento. São demônios, tá? São entidades, e vai causar dor física. Tinha um rei sobre eles, e essa horda de demônios tinha um rei sobre eles, um anjo do abismo, que vai ser solto no momento certo, que quando a tocar, quando vibrar a 11ª corda, vai abrir o abismo. Eles têm um rei sobre eles, um comandante sobre eles, né? Um rei cujo nome em hebraico é Abaddon. Nome em hebraico Abaddon, em grego Apolion, mas o hebraico é a língua que a gente usa mais, né? Assim, na Bíblia, enfim, né? O hebraico é uma língua mais antiga. Então, curiosamente, mas a gente vê aí capa da revista Economist, né? Guerra, fala sobre guerra, né? Simplesmente uma nova guerra, né? Aqui, capa, nova guerra, coisa estranha, ou próxima guerra. A Economist acertou, a moeda única. A revista lançada na década de 80, né, já dizendo a capa aqui dela, já falando que haveria uma moeda única, né? E hoje nós vemos aí os bitcoins, nós vemos o próprio Brasil tentando criar agora uma moeda única entre Brasil e Argentina, né? Então nós começamos a ver essas notícias, esse cenário se moldurando, né? E, curiosamente, a 33ª edição da revista Economist, de 2019, ela acaba tendo muitas coisas curiosas. Preste atenção nos detalhes. Então, nessa capa, muitas coisas estão escondidas nela, né? Então, o homem vitruviano principal está bem no centro, remetendo a Leonardo da Vinci, 500 anos da sua morte, tá? E a 33ª edição, coincidentemente, com o grau máximo da maçonaria, né? Então, além do cavalo, das pinturas, né? E agora, sabe o que eles instalaram no aeroporto de Denver? Uma gárgula falante, gárgula. As gárgulas ficaram famosas com a construção da Catedral de Notre Dame, que pegou fogo, né? Mas eles tinham o intuito, eram entidades, representavam pequenos demônios, né, tem cara de demônio, que protegiam o local. Então os espíritos maus viriam, se assustariam com aquelas entidades, né, que seriam os guardiões do local, né, que é um grande paradoxo, né, porque é uma igreja, uma catedral, né. Então, espantaria. Mas gárgula sempre teve uma associação demoníaca, diabólica, tá? E fizeram uma gárgula falante. Aí, neste ano, 2019, né, se você fizer uma pergunta para a gárgula, né, tem um texto, tem um videozinho, que perguntaram lá para a gárgula, quantos anos você tem?
né? E essa gárgula falante tridimensional, né, feita por um jogo de hologramas muito bem feito, ela responde. Ela falou: eu tenho 243 anos. Ela respondeu: eu tenho 243 anos. Se o YouTube permitir, a gente vai colocar aqui pelo menos a resposta da gárgula, a idade que ela tem. Tenho 243 anos de idade. How old are you? Well, 243 years old now. I look good for my age, don't I? Yeah, work out. All the time. 243, nós estamos no ano 2019, né? Menos 243, né? Que é a idade que a gárgula diz que tem, né? Nós vamos chegar no ano 1776. Ano 1776, certo? 243, estão lembrando, é a idade da gárgula. Estamos em 2019, menos a idade da gárgula, 1776. Sabe o que aconteceu em 1776? Foi a fundação, né, da seita Illuminati, que está abaixo da Irmandade. A Irmandade é mais antiga, né? Remonta à Idade Média já, né? Então a questão da fundação dos Illuminati foi em 1776. Na nota de $1, na base da pirâmide da nota de $1, está escrito exatamente isso, 1776, né? Em números romanos, tá lá, carimbado, a marca ali, o olho que tudo vê e tudo mais, né? E eu lembrando, né, tem um comercial também do Itaú, que se você frear, colocar um frame na imagem, né, mostra uma mulher ali, mas atrás dela tem prédios queimados, em escombros, né, mas não está destruído como se fosse bomba, mas queimado, como se fosse uma guerra nuclear. E hoje o poderio nuclear mundial, tem muita gente desenvolvendo tecnologia nuclear. Realmente acabaria com muita gente, né, e as armas químicas nem se fala, né, isso também associado aos rastros químicos, né, e tudo mais, né. Então, é uma coisa curiosa, né? Eles colocam duas datas importantes, 2021 e 2023, tá? São datas que eles estão trabalhando. Começa com uma contagem, em 2017 assume o 45º presidente norte-americano. Aí, em 2018, eles vão preparar algumas coisas. Setembro de 2018, você viu quanta coisa aconteceu? Setembro, né, 2018? Quanta coisa foi agrupada no mesmo mês? No setembro de 2019, coisas acontecerão também, né? Nessa revista Economist, bem num cantinho, está quase que imperceptível, mostra os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mostra os 4 ali. Curioso isso, né? A Madonna faz um show, né? E nesse show ela deixa muito claro, num show que ela fez, eu acho que foi no Canadá, recente até, ela deixou muito claro de uma pandemia, né? Os bailarinos, todos eles com máscaras protetoras. Seria algo lançado na atmosfera, né, pelos rastros químicos, e estão fazendo testes por enquanto, né? Então isso exterminaria 6 bilhões de pessoas e corresponderia com aquelas pedras da Geórgia, que fala exatamente isso, né? As pedras da Geórgia é uma coisa curiosa, porque foi feito na década de 70, em 79 para ser mais preciso, 79, presta atenção nisso. As pedras da Geórgia, né, vou mostrar aqui a imagem, né, elas foram construídas em 1979. Ninguém sabe ao certo quem fez essas pedras. Eles têm suspeitas que foi uma pessoa ligada à Sociedade Rosa Cruz, né? Suspeita, custou milhões de dólares para fazer. Eles têm 10 mandamentos, 10 coisas, né? Então, talvez plagiando os 10 mandamentos de Deus, né? E sendo que o primeiro desses mandamentos, e traduzido em 8 idiomas, tradução em 8 idiomas, esses mandamentos os mais conhecidos do mundo, os mais falados do mundo. E em cima tem pedras também. E aí tem 4 idiomas diferentes lá em cima também, né? Idiomas antigos, né?
tá? Você vai ter o babilônico, vai ter o grego, né? Idiomas mais antigos. E ela coloca ali uma quantidade. Primeiro mandamento, diminuir a população mundial para 500 milhões de pessoas. Para diminuir para 500 milhões de pessoas, só uma pandemia. Só uma pandemia que mata. O vírus da gripe espanhola, eu já tenho falado isso há bastante tempo, é extremamente poderoso. Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola, né? Conseguiu reproduzir o vírus da gripe espanhola. E eles têm uma arma poderosíssima em mãos. Então, muita coisa está acontecendo. Eu lembro que uma época as pessoas estavam avistando muito, dizendo é uma época de UFOs, época de discos voadores. Sabe o que estava ocorrendo? Na real, vou contar para vocês. Você já deve ter ouvido falar da Área 51, né? Então, na Área 51 são feitos experimentos ultra secretos, né? Com uma tecnologia que a gente hoje chega até nós, muitas delas começaram na Área 51. Né? Celular, micro-ondas e armas de guerra também, armas químicas inclusive, né? Lembra de um avião que os Estados Unidos desenvolveu, que era um avião, que era um caça, que foi bastante, recebeu muita mídia, especialmente na guerra contra o Iraque. Era um caça que o radar não pegava ele. Era um avião invisível. Isso ele não era visto pelos radares. E ele tinha um formato diferente de um avião convencional, né? Ele não tinha as asas laterais, ele era um triângulo, um grande triângulo, né? Um triângulo, né? E aí houve uma febre nas pessoas. Estamos vendo discos voadores. Não, vocês estavam vendo experimentos feitos na Área 51 para armamentos de guerra. Até mesmo quando um satélite passa sobre a Área 51, ele sabe o horário que passa, né? Esse avião era recolhido. E olha só como é que esse negócio de inteligência funciona. Os russos querem também saber até o que acontece na Área 51, né? O que eles estão desenvolvendo. E os russos descobriram que eles estavam desenvolvendo um avião, mas não sabiam que era um avião invisível, mas eles conseguiram ler, né, o formato do avião. Como? Olha só que sagacidade. Está passando o satélite. Opa, o satélite está chegando, tira o avião aqui, porque eles iam decolar, fazer pequenos voos, e estava ali na pista, estava sol. Recolheram o avião, colocaram embaixo do hangar. Só que quando passou o satélite, ele tem recursos de infravermelho para ver alterações de calor. E viu que havia uma sombra ali onde estava o avião, na exata proporção do avião. Então eles souberam que eles estavam preparando alguma coisa lá. Então, gente, a Área 51 tem muita coisa sendo realizada lá. Talvez as substâncias para os rastros químicos, desenvolvendo HAARP, né? Lembra das gaiolas do Walmart? Eu falei no vídeo também a respeito de lei marcial e extermínio da população mundial, né? Caixões da FEMA espalhados por todo mundo, tudo quanto é lugar. Quer dizer, para que caixão, né, se não vai ter morte, né? Então, eles estão sabendo sim que vai ter uma pandemia e muita gente vai morrer, né? E Jesus diz o quê? Fujam para os montes. Ou seja, não vá com a multidão. É isso que Jesus está dizendo, não vá com a multidão. Se disserem, vá para a direita, vai para a esquerda. Sabe? Vá para um local mais isolado, vai para um local mais afastado. É esse o conselho prudente que eu te dou. Existem armas químicas muito poderosas, como nós já falamos anteriormente, a arma química que o Kim Jong-un utilizou contra o seu meio-irmão, né? E nós também temos o maior pentagrama do mundo que pode ser visto do espaço. Gente, do espaço você consegue ver o pentagrama gigantesco. Vou mostrar aqui a imagem para vocês, né? Tava marcado ali, né? E tem uma cena até da série Lucifer, onde o próprio Lucifer cita o Donald Trump, falando, ele vai logo para o inferno. For now. So we can talk about Caligula, Stalin, Trump. I mean, I know he's not dead, but he's definitely... Ou seja, dando a alusão que ele não vai durar muito, que ele vai morrer, né? E se ele morrer, o vice assume? Não. Se o vice assumir, quem vai governar mesmo? Sabe quem vai ser? Vai ser o genro dele. Ele que vai articular. É o genro do Trump que vai articular, né? É um dos 9 preparados também. Mandará o seu genro, né? A marca na mão, né?
que fizeram na minha mão, na Irmandade, né, corresponde também ao símbolo do euro, que é um símbolo satânico, sabia? É um símbolo satânico, né? Uma coisa assim, envergada, com dois, representa o diabo, é um símbolo satânico. É o símbolo do euro, é o símbolo do jogo Quake, né? Então, uma coisa, e simbologia também utilizada em um filme, né? Em um filme de terror, utilizaram também essa mesma simbologia, igualzinho à marca que eu tenho na minha mão, no lado esquerdo. Tem a marca ainda, é uma cicatriz só. Salmo de Davi. É o que vai acontecer. Há terror por todos os lados. Inclina os teus ouvidos a mim. Vem, livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor ao teu nome. Conduze-me, guia-me, é o que nós precisamos. Orientação, bússola, norte. Tire-me da armadilha que me prepararam. E quantas estão ao nosso redor, não é verdade? De que me prepararam. Tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor Deus, da verdade. Né? Olha, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É uma entrega total. Lembra que eu falei de amor? Amor é uma entrega total. Odeio aqueles que apregoam, né? Aqueles que se apegam a deuses falsos, né? E a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Davi sofreu angústia e aflição. Você, meu irmão em Cristo, vai sofrer também, é normal, viu? Às vezes nos altares a gente vê esse triunfalismo todo, não, você virou crente, as coisas vão de bom para melhor, vai ficar tudo bem, bênção, só bênção. Não, terão aflições, terão angústias, passarão por dificuldades. O cristão não está isento disso. O cristão pega câncer, o cristão fica doente, tem depressão. O cristão às vezes não aguenta. Tem pastor que se matou com um tiro na cabeça. Pastores, não um, vários, né? Então, quer dizer, humanos, né? Não, Davi era humano, como eu, como você. Ele passou aflições, angústia, tristeza, teve perdas, passou privações. É vida real, gente, não é conto de fadas, não, né? Bíblia conta aqui vida real. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade, né? Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome. E à vista, o vigor e o apetite. Ele estava em depressão, né? Mas não fala de demônio aqui, tá? A minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Falta-me força devido à minha aflição, e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos, e que de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua agora fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Você se sente sozinho, né? Às vezes no meio da multidão. Às vezes numa igreja grande, ninguém te olha na cara. Ouço muitos cochicharem a meu respeito, tá vendo? Já aconteceu com você isso? Cochicharem a meu respeito, o pavor me domina. Não é errado ter medo, é errado viver no medo. Davi teve medo. Ouço pessoas cochicharem a meu respeito, o pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramam me tirar minha vida. Mas em ti confio, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos, o meu futuro está nas mãos dele, o seu futuro também. Livra-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Salmo 31, 2-15. Nunca foi tão real isso, né? Jeremias dizendo, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, mas não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos, Jeremias falando, os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, torcendo contra você. Olha o final dos tempos, onde o amor se esfriará, onde a crueldade aumentará, onde a maldade aumentará. Imagina só, nessa época a coisa já estava assim, imagina agora, né? Todos, sem exceção, os meus amigos estão esperando que eu tropece, torcendo para você se dar mal, torcendo para se regozijarem com a sua desgraça. É isso que está acontecendo, né?
Todos os meus amigos estão esperando que eu tropeço e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, naqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Ele tinha certeza disso. Davi não colocou dúvida nisso, era uma certeza. O seu fracasso lhe trará completa vergonha e sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, né? O Todo-Poderoso, El Shaddai. Tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Então, descansa no Senhor, sabe? O que você planta, você colhe. Tenha certeza disso. Aqueles que plantam mal vão colher o mal. Descansa no Senhor, Ele é o justo juiz, tá? Deixa Ele fazer o trabalho por você. Cantem ao Senhor, esse é o nosso papel. Louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Jeremias 20, de 9 a 13. Pois é, amaldiçoa, ele amaldiçoa até o dia que nasceu, né? Quanta coisa. Jeremias 20, 18. Porque eu saí do ventre materno só para ter dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Jeremias falou isso, o profeta Jeremias, gente. Por que eu saí do ventre materno? Por que eu nasci, Senhor? Só para ter dificuldade, tristeza e terminar meus dias em decepção? Ele estava atravessando uma fase difícil, uma fase, e retratou essa fase. Mas eu posso garantir para vocês, tudo passa, são etapas. Você está sofrendo agora? Olha, o sofrimento traz força para você. Você consegue entender melhor as coisas quando você sofre. Seus valores mudam no meio do sofrimento. As lágrimas se transformam em pérolas. E as experiências negativas que aparentemente você está tendo, que Deus está permitindo, mesmo você buscando a santidade, vão te trazer e te ensinar o propósito, vão lhe apontar o caminho, né? Então, Jeremias chegou a passar por isso. Tristeza, estava deprimido, né? Vou terminar os meus dias numa tremenda decepção. Não, Deus não permitiu isso. Mas era uma fase, né? Não existem, meu irmão, minha irmã, entenda isso, super crente, não existe. Haverá momentos de abatimento na sua vida, na minha vida, haverá momentos de revolta e talvez você até questione o motivo da sua existência. Por que eu estou aqui ainda? Senhor, me leva logo, né? Não acharão pessoas que não encontram propósito na vida. Por que eu estou aqui? Contudo, o profeta sempre ressalta na fé em Deus e se abre a Ele com o coração sincero. Digo isso porque virão dias difíceis, vão vir dias difíceis. E esses dias eu quero que você e eu, que você lembre dessas palavras. Deus nos avisou antes. Ele não prometeu que nós teríamos uma vida fácil, mas Ele prometeu estar conosco nos momentos difíceis, né? Nós vamos conhecer mais desse preparo global, vamos avançar um pouco mais. Muitas civilizações da antiguidade possuíam notável tecnologia para a sua época. O que aconteceu com essas civilizações? O que eles tinham de tão especial, né? Para vocês terem uma ideia, os assírios eram um povo descrito como ótimos combatentes, implacáveis. A forja de suas armas de guerra eram sofisticadas para a sua época e havia uma ampla vantagem, e dava a eles uma ampla vantagem. Isso aqui me faz lembrar de uma analogia de como Deus forja a nossa vida, né? Como é que é feita uma espada, né? Vem o ferreiro, bate, né? Põe no fogo para provação, né? Aí vem, bate em você e te joga na água, dá um refrigério, dá um momento de refrigério. Aí depois começa de novo, bate, fogo, água, refrigério, né? Então, eles eram ótimos. Às vezes a nossa vida é assim também, momentos de luta, momentos de dor, momentos de decepção, de desapontamento, de tristeza, momentos de abatimento, momentos que estão batendo em você, mas Deus dá um refrigério, renova suas forças, né? Assim é a vida real. Não existe supercrentes, né? Todos nós temos lutas, todos nós temos problemas, eu também tenho, você tem. E Jesus, ele nos ajuda a atravessar os seus problemas, nos ajuda na travessia, né? Os persas, tinha outra civilização interessante, os persas. A primeira das superpotências da história foram os persas, onde hoje a localização geográfica é o Irã.
dominando praticamente todos os povos do chamado Crescente Fértil. Era uma região também conhecida como Mesopotâmia, né, que significa entre rios, né? O local chamado Crescente Fértil vai desde o Egito até o Golfo Pérsico, ocupando uma grande parte do Oriente Médio, né? Fica próximo ao rio Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão, né? Chamado toda essa região de Crescente Fértil. Os persas conseguiram uma sociedade que, além de guerreira, também era religiosa. Eles criam algumas coisas, eles cultuavam algumas coisas, né? O líder dos persas era Ciro, né? Um dos seus principais líderes foi Ciro, e ele foi o responsável por libertar do cativeiro os hebreus da Babilônia. Olha só que coisa, Deus usou o ímpio para abençoar o justo. E vai fazer com você também, meu irmão. Não pensa que acabou, não acabou, né? Só acaba quando termina a sua missão, né? Os sumérios, também outra civilização antiga, criaram escrita e a sua história foi melhor documentada. Eles criaram os cuneiformes, maneira de escrever, né? Bem como a descoberta da roda. Quem descobriu a roda, tem aquela piadinha, me perdoa em português, é só brincadeira, tá? Que dizem que foi o português que descobriu a roda, que eles fizeram a roda quadrada e de tanto girar foi aparando e ficou redondo, mas é brincadeirinha, tá bom? Isso é só brincadeira, né? Nada contra os portugueses, evidentemente, né? Mas quem inventou a roda foram os sumérios, e isso facilitou muito o comércio da região. Eles também construíram um grande templo, chamado também de Zigurate de Ur. Eu já falei sobre isso no vídeo da Essência da Maldade. Um local onde muitos rituais eram celebrados, mas tem poucos registros, não tem registro desses rituais. Idem aos processos de mumificação egípcia, ninguém sabe que substância química era utilizada nas bandagens que permitiam a conservação do corpo. Ninguém sabe, né? Essa mesma substância foi encontrada nas pinturas, né? Vou mostrar aqui a imagem de quem que era, de um faraó, né? Vou colocar embaixo o nome dele, acho que é Ramsés, né? Mumificado, né? Você vê que ele está preservado, né? Ele tem 5.000 anos, ele está bem para essa idade. E também as paredes das pinturas no interior das pirâmides estão preservadas. Há uma película desse mesmo líquido que está nas bandagens dessas múmias sobre a pintura, preservou a pintura por 5.000 anos, né? Ninguém sabe. E essa tecnologia de mumificação não está presa e restrita somente ao Egito. Maias, incas, astecas também faziam. Não era só o Egito que fazia pirâmide, eles também faziam, eles também tinham. Alguém está ensinando alguma coisa. Os ritos de iniciação para se tornar faraó, por exemplo, ninguém sabe. Ninguém sabe como era feito esses rituais, como eles eram elaborados, não tem registro de como eles eram feitos, não tem registro de como eles eram elaborados, não tem plantas da construção das pirâmides, nada foi registrado, né? A gente vai voltar para o Egito novamente depois. Os fenícios, eles estabelecidos onde hoje é o Estado de Israel, Síria e Líbano, né? São os fenícios. E também eram conhecidos como cananeus. Cananeus já é familiar, né? Entraram para a história como mestre dos mares, criando um comércio marítimo e também pelo primeiro alfabeto fonético. Os babilônios, socialmente muito bem organizados em suas leis, viviam em regime centralizado nelas através do primeiro código de leis e escritas que se tem conhecimento, o famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi. É o tipo olho por olho, dente por dente. E também se destacava pelo seu luxo, conforto e opulência. Não é à toa que uma das 7 maravilhas do mundo, considerada as 7 maravilhas do mundo, são os jardins suspensos da Babilônia. E os hebreus se destacaram muito na Palestina há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. A sua unidade dos hebreus é algo extraordinário, bem como a sua perseverança e tenacidade, superando muitas perseguições, massacres ao longo de toda a história e preservando seus costumes e as suas leis. Isso é algo notável, isso é algo tremendo, porque normalmente se dissipa, né? Você vai se perdendo os valores, eles mantiveram os valores até hoje, né? Então os hebreus hoje são conhecidos como os judeus. Os egípcios, certamente a maior das civilizações da antiguidade oriental, cercada de mistérios e segredos, como a Grande Pirâmide, o Livro dos Mortos. Sabia que o Livro dos Mortos tem uma série de rituais? E ele não foi traduzido. Um papiro do Livro dos Mortos tem 40 metros de comprimento, está exposto no museu, né? Mas não se fala nada, não foi traduzido. Tem rituais muito, muito poderosos lá, né? E esses rituais são reproduzidos muitas vezes em rituais da Irmandade.
né? Há rituais secretos, processos de mumificação só deles. A argamassa que unia, né, os blocos de pedra tem mais de 2 bilhões e 300 milhões de blocos de pedra, é isso mesmo, 2 bilhões e 300 milhões de blocos de pedra, né, na pirâmide, pesando em média 2,5 toneladas, pedras na base de 15 toneladas, e tinha uma argamassa que ligava essas pedras. Sobrou um pouquinho na ponta da pirâmide, sobrou um pouco ali na ponta, né? E até hoje ninguém descobriu do que era feita essa argamassa, que mantém a pirâmide em pé, intacta, há 5.000 anos. E hoje a gente faz um viaduto, o viaduto cai, a marginal cai, né? Quer dizer, a tecnologia deles era algo fantástico, ninguém descobriu. E sobre tinha essa argamassa, né, que ninguém sabe do que era, e sobre ela tinha uma camada de calcário. A pirâmide era toda branca e ela brilhava quando batia o sol nela, todinha branquinha. Teve um terremoto que ela trincou e essa camada de calcário caiu, mas o original tinha essa camada. Né? Então ninguém sabe essas coisas, né? A grande pirâmide, a de Quéops, a maior de todas, ela tem o equivalente a um prédio de 50 andares. Não é um negócio pequeno, não. Né? E como é que ela foi feita, né? Então ninguém sabe, né? 2 milhões, perdão, gente. A quantidade de blocos de pedra, 2 milhões e 300 mil blocos de pedra, tá? 2 milhões e 300 mil blocos de pedra que é composto a grande pirâmide. Ninguém até hoje descobriu por que ela foi feita, nem o líquido, nem as pinturas, como ela foi feita, né? Continua sendo um grande mistério. E eles viviam com grande opulência. Vou mostrar para vocês a havaiana do faraó, de Tutancâmon. Olha o chinelinho de Tutancâmon, né? O trono de Tutancâmon, né? E o seu cetro de poder, né? Eles eram realmente abençoados pelo rio Nilo. O Egito realmente é a dádiva do Nilo. Era farto em produção de grãos, e isso trouxe tremenda prosperidade para o Egito. Seus trabalhadores, na maioria, não eram escravos, como a gente pensa, mas eram pagos. E tem muitos mistérios que envolvem. No Egito tem muitos rituais secretos, rituais para se tornar faraó. Havia um ritual para isso. Somente faraó e os principais sacerdotes poderiam participar desse ritual. Né? Então tem muita coisa por trás e a gente vai explorar cada uma dessas civilizações e nós vamos entender melhor. E a Grande Pirâmide, ela também tem uma pedra, né, um minério chamado dolomita. Dolomita, né? Ela aumenta a condutividade eletromagnética sob pressão e muitas outras coisas mais. Vou parar esse vídeo por aqui e semana que vem a gente continua final dos tempos. A gente vai destrinchar essas civilizações, vamos compreender onde estão esses portais, como eles são construídos, qual é a magia que está por trás disso, o que irá acontecer, provavelmente acontecer em setembro desse ano de 2019, porque as pedras da Geórgia, por exemplo, cujo primeiro mandamento está lá escrito, eliminar a população, diminuir para 500 milhões, ou seja, vai matar 6 bilhões de pessoas, foi construído em 79. Aí você joga 40 anos, 2019. O que vai acontecer em setembro de 2019? Pois é, próximo vídeo a gente conta. Que Deus te abençoe e te guarde.